Paz, irmãos, a paz do Rei Jesus, tudo bem? Meu nome é Felipe. Tô aqui para poder começar mais um vídeo, para honra e glória do meu Senhor Jesus. Hoje trazendo um testemunho, irmão, do dia que eu vi de fato uma entidade maligna na minha frente. Então assim, irmãos, eu vou dar o contexto de como que aconteceu isso. Isso aí foi depois de alguns eventos que aconteceram assim na minha vida. Tá no meu dia a dia assim normal, de eu ter que ir no dentista ali, fazer um exame, ali, fazer um check-up. Eu nem lembro o que eu fui fazer de fato, mas eu lembro que eu fui no dentista. E nesse dentista eu era um colega meu, né, que eu já conhecia há um tempo já. E eu comecei a falar com ele das coisas de Deus, sabe? Porque eu tinha acabado de me converter e eu tava meio que como um novo convertido, ali, um recém-convertido. E eu comecei a, sabe, nessa empolgação de querer falar pra ele das coisas de Deus. E nisso eu fui conversando e eu percebi ele que meio que em algum momento ele se sentiu mexido, sabe? Pra aquilo que eu tava falando. Então, ele meio que até comentou assim, nossa, realmente faz sentido e tal. Aí nisso eu fui embora, sabe? Eu fui embora pra casa. Depois de ter ido pra minha casa, eu fui direto pra igreja, né? Que tinha culto nesse dia. Teve o culto normal, sabe? Tudo da forma que eu já tava acostumado já. E no final, irmãos, o meu pastor, né? Ele me chamou pra poder conversar. E ele falou assim, ó. Eu tô vendo uma entidade maligna sobre você. Eu tô vendo tipo uma nuvem negra sobre a sua vida, assim. Não sei explicar direito, não sei o que você fez, mas tem uma entidade que tá furiosa com você. Foi basicamente o que ele disse, né? Então assim, na hora já me veio na cabeça o que eu tinha acabado de fazer, né? Que é ter falado com aquele meu dentista. Porque eu esqueci de mencionar, né? Ele no final ele comentou que ele era da Umbanda, que ele mexia com candomblé. Falou que tinha tido contato e tal, e que tinha feito sentido pra ele, ele começou a meio que buscar e servir ele nesse caminho. Então, quando eu falei isso pro meu pastor, na hora ele falou assim, nossa, o que você fez, você não deveria ter feito, porque você mexeu meio que com o filho das trevas, sabe? O que eu entendo é que realmente o mal ficou ali meio que com raiva da minha atitude e quis meio que me fazer o mal em evidência disso. Então, a partir desse momento eu comecei a realmente ter umas experiências assim, meio esquisitas, sabe? Eu comecei a ter umas perseguições, assim, de coisas que eu não tinha, sabe? Que era acordar de madrugada com o coração, sabe, acelerado, sabe, com pensamentos muito rápidos, assim. E assim, isso foi se desdobrando, sabe, cada vez mais ficando mais intenso. Até que chegou um momento ali que, eu não sei, assim, a ordem dos fatos, né, de como que se deu isso, porque isso também foi, não sei se foi antes ou foi depois de eu ter ido no monte, sabe, que eu fui no monte com dois colegas meus, um monte de oração, eu tava passando por essa situação, sabe, de opressão, nesse sentido, de muitos pensamentos, coração acelerado e tal, uma sensação muito ruim, sim, tava ali, né, tinha acabado de orar, tava indo embora, e meio que uma mulher, assim, que ninguém conhecia, só um colega meu que conhecia, né, de, tipo, de vista, assim, chegou em mim e falou assim, ó, você que é o jovem Felipe? Tipo assim, como que a mulher ia saber meu nome? Então meio que nessa hora eu já fiquei meio assustado, já fiquei todo arrepiado, já não fiquei assim com um medo muito grande, porque até então eu nunca tinha sentido, sabe, irmãos? E assim, isso foi meio que, não sei se foi antes ou foi depois dessa situação que eu vou contar agora, né, que foi meu contato, assim, de realmente ver a entidade maligna. Eu não sei se realmente foi antes ou foi depois, mas tem a ver também, né, que foi nessa fase. Então, eu tava no meu quarto, sabe, eu tava dormindo assim normal, tava como se fosse uma noite normal. Aí eu meio que despertei, sabe? Despertei assim, eu senti que o meu corpo tava travado, irmãos. Meu corpo tava tipo, sabe aquela paralisia do sono que o pessoal menciona? Então assim, eu acordei dessa forma, acordei paralisado. E só que ao mesmo tempo, irmãos, que eu acordei, que eu despertei na mesma hora, quando eu olhei assim meio que pro lado, eu meio que vi tipo como que eu posso dizer? Eu vou colocar aqui na imagem aqui, mais ou menos o que eu vi, né? Porque é muito semelhante a essa criatura, irmãos. Então, foi basicamente isso aqui que eu vi. E ele tava com a foice na mão, ele tava assim tentando me acertar com a foice, eu lembro até hoje, irmãos, como que foi essa situação. Ele tava assim, tipo, a uns 2 metros de mim, assim, de distância mais ou menos, e ele tentava meio que me acertar, assim, só que não pegava, meio que passava de raspão aqui na minha orelha. E eu ouvi o barulho direitinho da foice, do vento da foice, sabe? Quando passa uma coisa assim, raspando a sua orelha. Então, eu tava ali deitado, e na hora que eu percebi essa situação, eu comecei a clamar o nome de Jesus. Eu comecei, sabe, na hora, foi automático. Na hora que eu percebi o que estava acontecendo, já me veio o nome de Jesus na cabeça e eu comecei a clamar. Aí eu falei, sangue de Jesus tem poder. Na hora que eu falei, eu consegui destravar. E na hora que eu destravei, eu levantei repreendendo, assim, levantei a mão e repreendi de novo o nome de Jesus. Na hora que eu fiz isso, ele desapareceu na minha frente, sabe? Sumiu, assim. E assim, eu meio que fiquei assombrado, sabe? Eu falei, meu Deus, tipo, o que acabou de acontecer aqui comigo? E assim, eu fiquei muito, sabe, assustado e ao mesmo tempo também eu fiquei um pouquinho feliz por ver que realmente eu entendi que era por causa da minha busca, por causa da minha insistência, assim, em buscar as coisas de Deus, de não desistir, sabe? Entre aspas, assim, honrado, né? Na hora, assim, eu juro pra vocês, irmãos, eu não senti um temor, assim, sabe, muito grande. Eu senti meio que uma sensação, assim, de, tipo, o que tá acontecendo? O que é isso aqui? Quem que deu autoridade pra isso? Eu meio que senti isso, sabe? E na hora eu não senti medo. E isso me pegou, assim, até então eu comentava com o pessoal, né, da igreja que eu não queria ver isso de forma alguma, sabe? Eu não queria ter contato nenhum com esse tipo de coisa. Meio que assim, e eu falava sério, sabe? Porque eu tinha realmente, na minha cabeça eu tinha muito medo. Eu achava que era algo assim que eu ia ver, que eu ia passar mal, sabe? Que eu ia ficar angustiado e tal. E foi totalmente o contrário, sabe? Na hora, assim, que eu vi, eu não senti um medo, assim, que eu achei que eu ia sentir, sabe?
Mas assim, eu vou confessar a vocês que logo depois, né, depois dessa situação, dias depois eu não consegui dormir tranquilo mais. Eu fiquei umas 2 semanas assim dormindo com tudo aceso, sabe, com a luz do quarto acesa, com a janela aberta. Só que assim depois eu já meio que esqueci, sabe, depois eu fui melhorando, fui me acostumando e hoje, pra glória de Deus, eu tô bem tranquilo em relação a isso. Consigo dormir com luz apagada, tudo, que eu não sinto mais esse temor, sabe, que eu senti nessa época aí. E assim, irmãos, isso apareceu pra mim, e não foi uma vez só, né? Apareceu mais 2 vezes, só que nas outras 2 vezes que apareceu também, eu não cheguei a ver, sabe, de fato. Uma vez eu só vi só a mão, eu tava deitado assim de uma forma assim que acho que não dá pra ver direito, assim, então... De novo, eu tava travado, acordei travado na cama, e eu vi a mão, sabe? Eu vi a mão dele, assim, era uma mão bem esquelética, assim, bem a ver com essa imagem, né, que eu coloquei aqui. E na terceira vez foi tipo só a voz. Depois disso parou, sabe? Depois disso cessou essa opressão e eu não tive mais contato com o sobrenatural. Isso tem mais ou menos uns 2 anos que aconteceu, essa experiência. Até então, depois não aconteceu mais, né? Porque eu creio que o objetivo dele não foi alcançado, que era me assustar. Eu entendi realmente depois de muito tempo que era como eu não tava cedendo às tentações, eu estava realmente vencendo o pecado. Ele meio que teve que partir para uma próxima etapa. Então, assim, em termos de querer me derrotar nesse sentido. Então, não aconteceu e pra glória de Deus. Então, irmãos, continuando aqui, a câmera parou de gravar, né? Vou continuar. Na verdade, somente para encerrar, né? Porque eu já tinha terminado o relato já. Foi basicamente isso que aconteceu. Eu tive esse contato com o sobrenatural, tive esse contato com essa entidade maligna por esse motivo que, no meu ver, foi porque realmente eu, entre aspas, ali mexi com um servo dele. E assim, essa experiência como um todo pra mim acabou sendo muito boa, porque realmente eu pude ver que é tudo real, que de fato existe essa batalha espiritual. Comecei a levar muito mais a sério depois que eu vi que o mal estava ali diante de mim, né, irmãos? Então, é basicamente isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Essa semana eu consegui soltar 2 vídeos. E assim, isso é muito bom, né? Quero realmente aumentar a frequência para poder o YouTube começar a divulgar mais e mais o meu canal, né? Eu percebi que ele recomenda canais ali que realmente tem uma frequência maior. Então eu vou tentar trazer mais vídeos aqui para poder aumentar a relevância desse canal. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um, assim como se encontra na minha. Fiquem com Deus.